E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo com a gente. Opa! Preparados? Hoje a gente vai explorar um tema que tá bombando. Como usar o ChatGPT para dar aquela turbinada na hora de aprender, sabe? E transformar tudo em pura diversão para as crianças. Isso mesmo. Se você está sempre buscando jeitos criativos de incentivar o aprendizado, seja em casa ou na escola, se prepare para se inspirar. A gente vai se basear naquele artigo, Aprendizado Infantil com ChatGPT. Diversão criativa garantida, lembra? Ah, sim, ele tá cheio de ideias incríveis, né? Cheio! Para usar essa ferramenta e criar atividades que a criançada vai amar. Já pensou usar tecnologia para transformar a sala de aula ou a sala de casa num verdadeiro parque de diversões educativo? É isso aí. O artigo mostra que dá para fazer isso. E o mais legal é que o ChatGPT pode ser usado para ensinar de tudo um pouco, desde matemática até valores humanos. Exatamente. Uma das coisas mais fascinantes do ChatGPT é a capacidade de criar histórias personalizadas, sabe? Aquelas que ensinam valores essenciais. Tipo, Empatia, honestidade, amizade. Pense no impacto que uma história feita sob medida para o seu filho, com personagens que ele adora, pode ter no aprendizado de valores importantes para a vida. É como se a gente abrisse uma porta para um mundo mágico de conhecimento, né? Onde a criança se torna o personagem principal da sua própria jornada de aprendizado. E o artigo dá exemplos práticos de como usar o ChatGPT para criar essas histórias. Sim. Imagina você pedindo para o ChatGPT criar uma história sobre dois irmãos que aprendem o valor do respeito mútuo. Legal. Ou desenvolver uma narrativa com animais que ilustre a importância da colaboração. As possibilidades são infinitas. Nossa, é verdade. E para deixar a experiência ainda mais completa, a gente pode ir além da leitura, né? Que tal incentivar as crianças a dramatizarem a história, criarem desenhos inspirados nos personagens ou até mesmo inventarem uma continuação para a narrativa? Adorei essa ideia. Afinal, quando a criança se envolve de corpo e alma, a informação fica gravada na memória de forma muito mais profunda e significativa. falando em aprendizado que fica na memória, você lembra daqueles jogos matemáticos que a gente adorava jogar na infância? Ah, lembro. Que tal usar o ChatGPT para dar uma nova vida a esses jogos e transformar a matemática numa brincadeira super divertida? Com certeza. Usar o ChatGPT para criar jogos matemáticos é uma maneira genial de ajudar as crianças a desenvolverem habilidades importantes como resolução de problemas e pensamento crítico, sem que elas percebam que estão estudando, É verdade? sem perceber. E o melhor é que a gente pode personalizar os jogos de acordo com a idade e o nível de conhecimento de cada criança, né? Isso. Desde caça ao tesouro com contas simples até desafios de lógica mais complexos. Exatamente. E o artigo dá alguns exemplos de prompts que a gente pode usar, como elaborar uma brincadeira de adição para crianças de 7 anos ou criar um desafio de lógica com números para ensinar subtração básica. E sabe o que é mais legal? A gente nem precisa ser expert em programação para criar esses jogos. E Basta dar os comandos certos para o ChatGPT. é só dar os comandos. E pronto. Viu como o ChatGPT pode ser um super aliado na hora de tornar a matemática mais atraente, mas as possibilidades não param por aí. Sabia que ele também pode ser usado para ajudar as crianças a expandirem o vocabulário de forma divertida. Ah, é. Chega de decoreba, então. Chega! Com o ChatGPT, a gente pode criar jogos de adivinhação, rimas, histórias colaborativas e muito mais. E o mais legal é que a gente pode usar prompts específicos para ensinar sinônimos, antônimos e até mesmo palavras relacionadas a temas específicos. Imagina só a gente pedindo para o ChatGPT sugerir um jogo de palavras que ensine sinônimos e antônimos para crianças de 8 anos. Ou criar uma história curta com espaços em branco para as crianças preencherem com novas palavras. Maneiro! Usar o ChatGPT para criar essas atividades é uma maneira incrível de incentivar as crianças a usarem a criatividade e a imaginação para aprender novas palavras. Elas não vão estar apenas memorizando, mas sim se divertindo com a linguagem. E por falar em criatividade, você já pensou em usar o ChatGPT para planejar projetos criativos que explorem o mundo ao nosso redor? Que ideia fantástica. Projetos manuais e artísticos são uma maneira incrível de ensinar conceitos de forma prática e envolvente. E com a ajuda do ChatGPT, a gente pode ir muito além daqueles projetos tradicionais. Exatamente. Imagine usar o ChatGPT para planejar projetos que explorem temas como sustentabilidade, natureza, astronomia e muito mais. As possibilidades são infinitas. E o ChatGPT pode nos ajudar a criar projetos que se adaptem à idade e aos interesses da criança, né? Com certeza. Ele pode sugerir desde projetos de arte com materiais reciclados até experimentos científicos que explorem reações químicas. E a gente nem precisa ser especialista nesses temas para criar esses projetos. Basta dar os comandos certos para o ChatGPT e ele nos dará um roteiro completo com instruções e ideias. O artigo até nos dá alguns exemplos de prompts que a gente pode usar, como sugerir um projeto de arte utilizando materiais recicláveis para crianças de 6 anos
ou planejar uma atividade para que as crianças criem um vulcão com massa de modelar e bicarbonato. Usar o ChatGPT para planejar projetos criativos é uma maneira incrível de incentivar a criatividade, o trabalho em equipe e a resolução de problemas de forma divertida e estimulante. E o mais importante é que, ao participar desses projetos, as crianças desenvolvem a autoconfiança e o senso de realização. Elas aprendem que são capazes de criar coisas incríveis e que o aprendizado pode ser uma aventura emocionante. Acho que já deu para perceber que o ChatGPT pode ser super aliado na hora de tornar o aprendizado mais divertido e engajador para as crianças, né? Deu para perceber. Mas e aí, o que você achou de todas essas ideias? Já está imaginando como aplicar tudo isso na prática? Com certeza. É incrível como a tecnologia pode nos ajudar a criar experiências de aprendizado tão ricas e envolventes. Mas essa conversa ainda não acabou. É isso aí. Na próxima parte do nosso mergulho, vamos continuar explorando o universo do ChatGPT na educação infantil e descobrir como ele pode ser usado para criar um ambiente de aprendizado ainda mais inclusivo e personalizado para cada criança. Fiquem ligados. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho no mundo do ChatGPT. Isso aí. A gente viu na primeira parte um monte de ideia legal para usar essa ferramenta da educação infantil, né? Mas como é que a gente usa o ChatGPT para criar um ambiente de aprendizado mais inclusivo e personalizado? Boa pergunta. A gente já viu como o ChatGPT é incrível para gerar conteúdo personalizado, mas se ele vai além disso, imagina usar essa ferramenta para criar atividades que se adaptem às necessidades de cada criança. Tipo aquelas crianças que têm diferentes estilos de aprendizagem. Exatamente. Com o ChatGPT a gente pode atender a todos esses estilos. Para crianças visuais, por exemplo, o ChatGPT pode gerar imagens, diagramas, mapas mentais. Nossa, que legal. Yeah. E para quem aprende melhor ouvindo? Áudios, músicas, até podcasts. Caramba. E as crianças que gostam de aprender na prática? Instruções, passo a passo para projetos, experimentos. Maneiro. É como se a gente estivesse dando um presente especial para cada criança, né? Um presente que diz, você é importante, suas necessidades são levadas em consideração. É isso aí. Isso aumenta a autoestima e a motivação para aprender. Com certeza. É. E a personalização não para por aí, né? O que mais a gente pode fazer? Que tal um sistema de recompensas e incentivos personalizado para cada criança? Interessante. Me explica melhor isso. Cada criança tem suas próprias motivações, né? Algumas se sentem mais motivadas por elogios, outras por recompensas materiais, outras por desafios. É, tem criança que se amarra num adesivo enquanto o outro prefere ganhar um tempinho do videogame. Exatamente. E com o ChatGPT a gente pode criar um sistema de recompensas que seja significativo para cada criança. Tipo, como? Por exemplo, se a criança gosta de jogos, a gente pode usar o ChatGPT para gerar um jogo personalizado onde ela ganha pontos por completar as atividades. Que ideia criativa. E se ela gosta de desenhar? Desenhos para colorir que ela pode desbloquear ao completar as tarefas. Nossa, as possibilidades são infinitas. São. O importante é usar a criatividade e o conhecimento que a gente tem da criança para criar um sistema de recompensas que realmente a motive. E sabe o que eu acho mais legal de tudo isso? É que ao usar o ChatGPT para personalizar o aprendizado, a gente está dando à criança o poder de escolher como ela quer aprender. Sem dúvida. Isso é fundamental para que a criança se sinta protagonista do seu próprio processo de aprendizagem. E quando a criança se sente no controle, ela se engaja mais, se esforça mais e aprende mais. Exatamente. E esse é o nosso objetivo, né? Ajudar as crianças a desenvolverem todo o seu potencial. Mas é importante lembrar que, por mais incrível que seja o ChatGPT, ele é uma ferramenta. Uma ferramenta que precisa ser usada com responsabilidade. Isso. A gente não pode simplesmente delegar a educação da criança para uma máquina, né? É verdade. O ChatGPT deve ser usado como um complemento, um recurso a mais para tornar o aprendizado mais divertido e personalizado. O papel do professor, dos pais, continua sendo fundamental para guiar, orientar e acompanhar o desenvolvimento da criança. E também é importante lembrar que o ChatGPT, por mais avançado que seja, não é perfeito, né? A gente precisa ter um olhar crítico sobre o conteúdo que ele gera, fazer as adaptações para garantir que a informação seja adequada e correta. Concordo. A educação é um processo humano. A interação entre pessoas é essencial para o desenvolvimento da criança. Por isso é importante usar o ChatGPT com equilíbrio, combinando o uso da tecnologia com atividades que promovam a interação social, o contato com a natureza, o desenvolvimento da criatividade, da imaginação. Com certeza. E aí, o que você achou de todas essas reflexões? Vimos tantas possibilidades que o ChatGPT oferece para a educação infantil, né? Mas é fundamental usar essa ferramenta com sabedoria, responsabilidade, sempre colocando o bem-estar da criança em primeiro lugar. É isso aí. E aí, pessoal, animados para a última parte do nosso mergulho? Vamos voltar com mais dicas e ideias de como usar o ChatGPT para transformar a educação infantil numa aventura épica de aprendizado. Fiquem ligados. E aí, pessoal? Prontos para a última parte da nossa aventura no mundo do ChatGPT e do aprendizado infantil?
Preparadíssimo. Nas últimas partes, a gente explorou tantas possibilidades do ChatGPT na educação que eu tô curioso para saber o que mais a gente pode descobrir. Que bom. Hoje a gente vai mergulhar em um dos aspectos mais fascinantes do ChatGPT. A capacidade de criar pontes entre o mundo digital e o mundo real. Que interessante. Me explica melhor essa ideia. Imagina usar o ChatGPT para gerar, sei lá, enigmas, charadas, pistas que levam uma criança a um lugar específico. Pô na casa, no bairro. Isso. Na casa, no bairro, na cidade. Tipo uma caça ao tesouro tecnológica. Exatamente. É uma maneira super criativa de conectar o aprendizado com a exploração do mundo real. A criança precisa usar o raciocínio lógico, a observação, até habilidade de navegação para decifrar as pistas geradas pelo ChatGPT. E no final dessa caça ao tesouro, a criança pode encontrar um prêmio especial, né? Claro. Um livro, um jogo ou até uma nova aventura. Sem dúvida. Tá. E essa aventura pode ser um passeio em um museu, uma visita a um parque ou até mesmo uma experiência sensorial na natureza. Nossa, que incrível. É como se o ChatGPT nos ajudasse a criar um mapa mágico, né? Que leva a criança a um mundo de descobertas e aprendizado fora das telas. E o mais legal é que, ao conectar o mundo digital com o mundo real, a gente mostra para a criança que o aprendizado não se limita à sala de aula ou à tela do computador. O mundo inteiro pode ser um lugar de descobertas e aprendizado. É verdade, a gente vive em um mundo cada vez mais digital, né? Mas é fundamental que as crianças também tenham experiências no mundo real, que interajam com a natureza, com outras pessoas, com a cultura local. O ChatGPT pode ser um grande aliado nesse processo, ajudando a gente a criar pontes entre esses dois mundos e a proporcionar experiências de aprendizado mais ricas e significativas. Concordo plenamente. Mas é importante a gente lembrar que, por mais incrível que seja o ChatGPT, ele não substitui a importância do contato humano, da interação social, do afeto. Verdade. A gente precisa usar a tecnologia com sabedoria, né? Sem esquecer que o mais importante é o desenvolvimento integral da criança, que inclui aspectos cognitivos, emocionais, sociais, físicos. Exatamente. O ChatGPT é uma ferramenta poderosa, mas é essencial usá-la com responsabilidade, sempre priorizando o bem-estar da criança, complementando e nunca substituindo o papel fundamental de pais e educadores. E chegamos ao fim de mais um mergulho profundo. Espero que vocês tenham se inspirado com essa viagem pelo mundo do ChatGPT e da educação infantil. Lembre-se, a educação é um processo colaborativo e juntos a gente pode usar a tecnologia e a criatividade para construir um futuro incrível para as crianças. É isso aí. Até o próximo mergulho, onde a gente vai explorar novos temas e ideias para transformar o aprendizado em uma aventura épica. Tchau, tchau.